Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o que fazer quando o paciente chega com a prolactina alta. Eu vou te apresentar um caso clínico, né? É uma paciente que você atendeu. Ela tem 28 anos de idade e ela não tem nenhuma queixa. Ela é assintomática. Ela tá vindo para consulta encaminhada da ginecologista, porque em exames de rotina com a ginecologista apareceu uma prolactina de 80. E agora? Como abordar? Né? Como investigar essa paciente, no que eu tenho que pensar, o que eu devo perguntar para ela, no exame físico, o que eu preciso ver, exames complementares eu preciso, quais são as minhas hipóteses diagnósticas, enfim, vamos visitar esse tema de uma forma prática, né? Essa situação deixe de ser uma dificuldade para você, né? Na sua atuação profissional. Então, vamos lá. Pra gente falar, pra gente saber, né? Poxa vida, mas uma prolactina elevada, né? Então, assim, o intervalo de referência normal para prolactina, em geral, né? Para maior parte dos laboratórios, vai ser o normal. No sexo feminino vai ser uma prolactina até 20 ou até 25. Então, a paciente veio com a prolactina de 80. Portanto, a gente tem prolactina elevada. Realmente, a gente vai precisar pensar em quais possibilidades que possam explicar essa alteração. Então, vamos lá. O que pode provocar a hiperprolactinemia? A gente tem condições que são fisiológicas, né, que levam à elevação da prolactina. Então, durante a gravidez e a amamentação, né, obviamente, que são as situações principais, né, nessas situações a gente vai ter prolactina elevada. Mas, além disso, em outras situações, por exemplo, em estresse, atividade sexual, né, na véspera da coleta, ou exercício físico também, né, no dia ou na véspera da coleta da amostra de sangue, o sono também, né, qualidade do sono. Esses fatores também podem levar à elevação dos níveis de prolactina. E esse grupo de condições que eu listei aqui, a gente vai chamar de causas fisiológicas para hiperprolactinemia. E aí, em geral, nessas circunstâncias, existe uma elevação da prolactina, mas os níveis de prolactina, na imensa maioria das vezes, eles vão estar levemente aumentados. Então, a prolactina vai ser inferior a 100. Em geral, nessas situações fisiológicas, exceto gravidez e amamentação, mas nessas outras situações fisiológicas, em geral, são elevações discretas, tipo assim, o intervalo de referência é até 25 e vem uma prolactina de 35, uma prolactina de 40, enfim, vai ser, em geral, uma prolactina abaixo de 100. Bom, existe uma outra situação que também pode cursar, né, com hiperprolactinemia, uma condição de hiperprolactinemia que a gente chama de macroprolactina. Vamos lá, o que seria a macroprolactina? A macroprolactina seria quando a molécula de prolactina, lá no sangue periférico, se liga a uma imunoglobulina inespecífica. Tipo assim, a gente tem inúmeras imunoglobulinas circulando no nosso sangue periférico e, por alguma razão, prolactina se liga numa imunoglobulina qualquer. E aí, a molécula vai se transformar em uma molécula grande, né? Porque a prolactina é pequena, uma molécula pequena. Mas quando ela se liga numa IgG, e a IgG é uma molécula grande, aí a gente vai ter essa molécula grande, né, que a gente chama de macroprolactina. E aí o que acontece? Inclusive a gente pode ter mais de uma prolactinas ligadas na imunoglobulina, né? Então formando o que a gente chama de macroprolactina. O fato é que quando a prolactina está ligada em uma imunoglobulina, essa molécula de prolactina é incapaz de exercer efeito biológico, porque ela não consegue se ligar no seu receptor, porque ela está acoplada à imunoglobulina. Então, essas moléculas de prolactina ligadas em IgG, elas são biologicamente inativas.
É exceção, é raro a prolactina, a macroprolactina ser capaz de ligar no seu receptor e induzir, né, o efeito biológico da prolactina. E daí eu vou compartilhar minha tela com você para te explicar o que acontece com a dosagem laboratorial, né, da prolactina quando um indivíduo que possui macroprolactina. Então, o que acontece? Como que é um ensaio de dosagem da prolactina? Ele é um ensaio imunométrico, né? Se utilizam anticorpos para se fazer a detecção laboratorial da prolactina. E ele é um ensaio do tipo sanduíche. O que é um ensaio do tipo sanduíche? É um ensaio que utiliza 2 anticorpos. Eu vou te mostrar como que é. Aqui, suponhamos que esse seja o tubo, né, de ensaio onde a gente vai dosar a prolactina. Esse tubo, ele contém um anticorpo que fica, e ele é chamado de anticorpo de fase sólida ou anticorpo de captura. E daí, o que a gente faz? A gente joga o soro do paciente aqui dentro desse tubo de ensaio, né, e esse soro vai conter várias moléculas, inclusive prolactina, e aí é adicionado um segundo anticorpo, que é chamado anticorpo de detecção, que é um anticorpo marcado. E o que vai acontecer? Depois de um período, né, de incubação e lavagem, etc., os procedimentos, né, do laboratório, o que vai acontecer? A prolactina vai se ligar no anticorpo de fase sólida e o anticorpo de captura vai ligar na prolactina. Ou seja, aqui a gente vai ter a formação de um sanduichinho. Por isso que chama método sanduíche de detecção, porque a gente tem a formação de um sanduíche em que o hambúrguer é a prolactina. O anticorpo de detecção, que é esse segundo anticorpo, né, que é adicionado, ele vai, então, emitir um sinal. E daí, esse sinal vai ser quantificado pelo aparelho. Aí se coloca, né, o tubo no aparelho e vai ser quantificado isso. Então, é aí que a gente vai ver, tem, sei lá, dá um resultado de prolactina de 18, né? Isso significa que a emissão de luz dali demonstrou um nível de prolactina dentro da faixa normal. E o que acontece agora com a macroprolactina? Deixa eu te mostrar. Então, a macroprolactina é uma molécula de prolactina ligada em uma imunoglobulina inespecífica, passeando lá no sangue periférico, né? E o fato é que, uma vez que a prolactina ligou aqui, ela fica incapaz de se ligar no seu receptor, ou seja, ela fica inativada biologicamente, ela não tem ação. Só que o que acontece com o ensaio de dosagem da prolactina? Se o paciente tiver macroprolactina, então veja, aqui a gente tem o tubo de ensaio com anticorpo fase sólida, a gente tem a prolactina que está no soro e a gente também tem macroprolactina, certo? Porque esse indivíduo aqui, por alguma razão, ele tem a macroprolactina. Algumas moléculas de prolactina dele se ligaram em imunoglobulina. O fato é que, quando se adiciona o anticorpo de detecção, que é o sinalizador, né? E aí, depois dos procedimentos, né, do laboratório de incubação e depois da lavagem, o que vai acontecer? Essa lavagem é para tirar o sobrenadante, né? Porque a gente só quer dosar o que tiver formado sanduíche. Então, é necessário primeiro incubar para poder permitir a ligação e depois retirar o sobrenadante e ficar só com o que tiver preso ao tubo de ensaio, significando que aquelas moléculas ali formaram sanduichinhos, né? E aí, o que acontece com a macroprolactina? O que acontece com a macroprolactina é que ela vai ser dosada, porque ela vai formar sanduíche do mesmo jeito que a prolactina normal forma. Então, o que vai acontecer? Qual que vai ser o resultado dessa dosagem aqui? Tanto a prolactina monomérica, que é a prolactina biologicamente ativa, quanto a macroprolactina, que é a prolactina ligada em imunoglobulina, ambas vão ser lidas pelo aparelho. Então, o resultado dessa dosagem aqui de prolactina vai ser a soma da prolactina monomérica com
a prolactina ligada em IgG, a macroprolactina. Se nesse paciente aqui a gente tivesse, por exemplo, uma prolactina, né, só a prolactina monomérica de 18, mas a gente tem outros 18, né, miligramas por ml de macroprolactina, qual vai ser o resultado desse exame? Vai ser 36. Então vai vir um resultado de prolactina acima do normal. No entanto, do ponto de vista biológico, isso não tem significado nenhum, né? Já que a prolactina biologicamente ativa é só monomérica. Por essa razão, a macroprolactinemia é uma situação, em geral, assintomática, né? O paciente não tem sintoma nenhum e descobre essa prolactina elevada quando realiza o exame de uma forma rotineira ou, enfim, sem haver uma indicação específica, né, para se dosar a prolactina. Além das causas fisiológicas para hiperprolactinemia, a gente também tem a possibilidade da macroprolactina, e aí, além disso, a gente vai ter também as possibilidades não fisiológicas, né? A gente vai ter a possibilidade de hiperprolactinemia induzida, drogas ou medicamentos. Então, a gente tem drogas como metoclopramida, haloperidol, clorpromazina, metildopa, reserpina. Aí a gente tem também antihipertensivos, né, como etalol, a própria reserpina que eu já citei, verapamil. Aí tem a cimetidina e a ranitidina, né, anticoncepcional oral, fenitoína, neurolépticos, né, a lista de neurolépticos, opioides e antagonistas também, né, como heroína, metadona, morfina, enfim, e também antidepressivos tricíclicos e inibidores ativos de recaptação da serotonina. Então, a fluoxetina também tá na lista. Então, veja, a gente tem uma lista importante, né, extensa, de medicamentos que podem provocar hiperprolactinemia. Da mesma forma, nas causas não fisiológicas, também na macroprolactina e também nas causas de hiperprolactinemia induzida por drogas, em geral, os níveis de prolactina vão estar abaixo de 100. Então, é uma hiperprolactinemia leve, vamos chamar assim. Mas, além disso, a gente vai ter também causas patológicas para hiperprolactinemia. E aí, eu vou te mostrar aqui mais uma vez, para você ver quais as doenças, né, podem levar à hiperprolactinemia. Então, qualquer lesão do eixo hipotálamo-hipofisário, né, ou da haste hipofisária, então tumores como craniofaringioma, né, tumores supracelares, meningioma, disgerminoma, cisto de Rattke, granulomas, enfim, traumatismo também, né, do sistema nervoso central, todas essas condições que afetem o hipotálamo ou a haste hipofisária podem levar à hiperprolactinemia porque vão comprometer o aporte de dopamina para a hipófise. Além disso, as doenças hipofisárias. E daí, o que acontece? O prolactinoma é a principal causa hiperprolactinemia patológica. Mas também a acromegalia, o macroadenoma por compressão, né, da haste hipofisária, hipofisite, todas essas situações também podem levar à hiperprolactinemia. Mas o prolactinoma eu circulei aqui, por quê? Porque ele é a condição patológica mais frequente, então a gente vai precisar estar atento para essa possibilidade. E uma diferença do prolactinoma em relação a todas as demais causas de hiperprolactinemia é que, em geral, os níveis de prolactina no prolactinoma vão estar acima de 100. E aí a gente divide o prolactinoma em microprolactinoma e macroprolactinoma, né? Aquele que tem menos de 1 centímetro e o que tem mais de 1 centímetro. Em geral, os níveis de prolactina no microprolactinoma vão estar entre 100 e 200 até 250. E os níveis de prolactina no macroprolactinoma costumam estar acima de 200 e existe uma correspondência entre o tamanho, o volume e o nível de prolactina. Então, quanto maior o prolactinoma, né, maior for a lesão, o adenoma hipofisário, mais elevados vão ser os níveis de prolactina circulantes.
Bom, e além das doenças, então, no hipotálamo, na haste hipofisária e na própria hipófise, a gente tem também doenças sistêmicas que também podem cursar com hiperprolactinemia. Então, insuficiência renal crônica, cirrose, hipotireoidismo, síndrome dos ovários policísticos, lesões da parede anterior do tórax, então seja por traumatismo, queimadura, herpes zoster na região torácica anterior, também podem levar à hiperprolactinemia porque ativam as vias aferentes. Chegando no hipotálamo, vão inibir a secreção de dopamina, porque esse é um mecanismo fisiológico que a gente tem terminações nervosas, né, próximas ao mamilo, na região mamária. Durante a lactação, né, durante a amamentação, quando o bebê suga, isso estimula essas vias aferentes que vão inibir a secreção de dopamina, permitindo uma maior liberação de prolactina pela hipófise, o que faz com que a lactação seja mantida. E aí, esse mecanismo fisiológico, ele pode ser ativado, né, por uma queimadura, por um herpes zoster, enfim, pode servir de estímulo, então, para essa via aferente. Então, nós visitamos as possibilidades para a hiperprolactinemia. A gente deu uma varrida. Então, agora você já sabe o que pode estar acontecendo com o seu paciente, né? O que pode estar causando uma hiperprolactinemia quando você recebe um paciente com prolactina alta. Aqui no nosso caso, a gente viu uma paciente de 28 anos, né? Uma mulher assintomática com uma prolactina de 80. Então, agora que você já sabe as possibilidades de causa, então agora a gente vai ver como abordar essa paciente, né? Então, olha só, já na anamnese, a gente vai precisar perguntar sobre a presença de sintomas. Será que essa hiperprolactinemia está tendo repercussão clínica? Então, as manifestações clínicas mais frequentes na mulher são galactorreia, oligoamenorreia. Então, você vai perguntar sobre os ciclos menstruais e vai perguntar se está havendo secreção mamária de leite. Além disso, né, durante a anamnese, vai ser importante descartar a possibilidade de gravidez e também o uso de medicamentos, lembrando que a gente tem uma lista, né, de medicações que podem provocar hiperprolactinemia, então descartar o uso de medicações e também de drogas ilícitas. E também uma outra pergunta importante, né, uma outra situação a se considerar, são as condições da coleta, né? Então, como que foi a coleta da amostra de sangue, né? Será que a paciente fez atividade física ou teve atividade sexual, né, na véspera da coleta, enfim, porque isso daí também é causa de hiperprolactinemia. Muito bem, no exame físico, o que você vai procurar, basicamente? No exame físico, você vai precisar pesquisar galactorreia. Por quê? Porque, às vezes, a paciente não refere galactorreia porque não existe galactorreia espontânea. No entanto, na expressão mamilar, né? Então, promove a expressão dos mamilos, né, no exame físico. Pode ser que se observe galactorreia. Às vezes ela não é espontânea, mas a expressão existe galactorreia. E outra coisa que você vai precisar pesquisar no exame físico é a presença de lesões de parede torácica, que também podem estar presentes. Isso em relação ao exame físico. Além de outras coisas, né, que podem te sinalizar, por exemplo, para um diagnóstico de hipotireoidismo ou para uma insuficiência renal ou hepática, enfim, né, isso vai ser individualizado, mas o que é o padrão que você não pode deixar de pesquisar, é o que eu te apresentei. E aí, na individualização, às vezes o paciente tem uma queixa ou outra, né, uma determinada situação, e aí você vai explorar com mais detalhes dentro de cada caso. O que você vai precisar de investigação de exames complementares? Descartar gravidez com beta-HCG. Por quê? Porque isso acontece na prática clínica. A paciente jurar de pé junto que ela não tem possibilidade de estar grávida e às vezes está. Então, assim, se for uma mulher em idade fértil, né, é importante fazer um beta-HCG. Além disso, fazer a pesquisa de macroprolactina. Então, existe, né, uma ferramenta laboratorial que
permite que se investigue, né, se aquela hiperprolactinemia não pode ser originada macroprolactina. Então, a pesquisa de macroprolactina, né, vai ser importante. Lembrando que a nossa paciente tem uma prolactina de 80. Então, a gente pensa para ela na possibilidade de uma hiperprolactinemia não prolactinoma, né, como primeira hipótese. O prolactinoma, ele pode ter prolactina de 80? Pode ter de 90? Em geral, é acima de 100. Mas, assim, medicina não é matemática. Então, não quer dizer que esse diagnóstico esteja excluído. Mas, nesse contexto de prolactina abaixo de 100, a gente vai pensar primeiro nas outras condições que mais frequentemente trazem resultado de prolactina nessa faixa. Então, a gente também vai precisar pesquisar hipotireoidismo, mesmo que a paciente seja assintomática, né? Então, dosagens de TSH e T4 livre. Também a função renal e hepática, né, vão ser interessantes. Por quê? Porque nesse contexto aqui, a gente está imaginando que a paciente possa ter uma hiperprolactinemia, uma condição não prolactinoma, né? Precisa descartar tudo isso. E aí, se a gente faz essa avaliação, a gente descarta as várias possibilidades para hiperprolactinemia, aí a gente faria um exame de imagem, né, de ressonância da célula túrcica em busca de um prolactinoma. Mas e se fosse uma paciente com uma prolactina de, sei lá, ao invés de 80, uma prolactina de 180 ou 280, ou enfim, né, uma prolactina acima de 100. Daí, nesse caso, toda a nossa abordagem, né, de avaliação pela anamnese, exame físico, vai ser a mesma. Mas, nesse caso, se a prolactina está para cima de 100, a gente já vai pedir a ressonância. Por quê? Porque a principal causa patológica de hiperprolactinemia é o prolactinoma. E se os níveis de prolactina estão compatíveis, né, com essa hipótese diagnóstica, então, dentro da nossa investigação complementar inicial, a gente já vai incluir o exame de imagem em busca de um diagnóstico de prolactinoma. Olha como que as coisas fazem sentido quando existe uma sequência no raciocínio. Eu não sei se você percebeu, mas o que eu fiz com você? Eu te apresentei um caso clínico, visitei junto com você as possibilidades de hiperprolactinemia para depois falar como que você deve abordar a paciente que chegou, então, com uma prolactina alta. Por quê? Porque isso gera um elo, né? Um nexo às informações e aí o seu raciocínio flui muito melhor, né? Se você sabe que, poxa vida, prolactina elevada pode ser uma condição fisiológica. Ah, não, prolactina elevada também pode ser uma macroprolactina, ou pode ser induzida por medicamentos, ou pode ser patológica, tanto por doenças do eixo hipotálamo hipofisário, quanto por doenças sistêmicas. Aí você tem um quadro na sua cabeça. E aí, se você tem esse quadro, aí você sabe investigar. Antes de mais nada, você vai descartar a gravidez. Você vai elaborar essa sequência de raciocínio se você tem essas informações chaves que eu te passei.